No nosso estudo dos crimes ambientais, nós temos que citar também a questão das chamadas causas excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude. Lá no Código Penal, no artigo 23, já há uma situação que diz que não há crime quando o agente pratica o fato. Em que condições? No estado de necessidade, na legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Vamos transpor essas situações do direito penal comum para o direito penal ambiental. Então, em que condições podem ser aplicadas essas causas chamadas de excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude? Então, por exemplo, na situação do estado de necessidade, tem que ser configurada uma situação de absoluta necessidade. Então, o exemplo do ataque de um animal contra o agente. O agente não busca causar dano ambiental algum, ele não está caçando nenhum animal, está fazendo uma trilha, uma caminhada numa área ambiental e o animal ataca o chamado agente do tipo penal do artigo 29, que é matar animal silvestre. O animal ataca e essa pessoa, esse agente do delito, ele, ao se defender, ele acaba matando o animal. Então, nesse caso, é uma situação de estado de necessidade, tá certo? Não se configura exatamente a ideia, nesse caso, de legítima defesa, porque o animal em si, ele não tem a pretensão de causar a agressão ao homem. Ele não tem, como ele não é outro ser humano, nem se cogita essa questão. Agora, quando se aplicaria a legítima defesa na questão ambiental? Quando alguém, se utilizando de um animal, um cachorro mesmo, por exemplo, faz desse animal como arma, como instrumento para atacar alguém, um terceiro. E esse terceiro, para se defender de uma injusta agressão, ele acaba ferindo ou matando o animal. Porque o animal era um instrumento de uma agressão de outra pessoa contra ele. Aí nós temos a configuração da situação de legítima defesa na questão do direito penal ambiental. Então, alguém com um animal, esse animal pode ser adestrado, ou simplesmente ele é incitado a me atacar. Na minha defesa, eu acabo matando esse animal. Aí considera-se como legítima defesa. Por quê? Tem uma pessoa nessa situação, né, essa relação de agressão, e a conduta dessa pessoa, o interesse dessa pessoa é me agredir. E o animal foi utilizado como instrumento. Na situação do estrito cumprimento do dever legal, o policial, nessa situação hipotética que eu citei, alguém com um animal tenta agredir um terceiro. E um policial, vendo a cena, mata o animal, o cachorro, na situação em que ele vê que tem uma pessoa sendo vítima da agressão de alguém com um animal sob o seu comando. Então, o policial que matou esse animal, naquela cena em que ele viu duas pessoas e uma agredindo a outra com este animal, o policial matando esse animal, ele estará dentro da situação do seu estrito cumprimento do dever legal. Ele tem o dever legal de defender a sociedade. Ele está vendo que alguém está sendo vitimado de uma agressão por um animal a mando de outra pessoa. Matando o animal é estrito cumprimento do dever legal. E a situação do chamado exercício regular de direito, quando ocorreria? Para se explicar que há uma excludente de ilicitude. Então, um exemplo, um adestrador de cães, ele acaba utilizando algumas situações, não exatamente de agressão, mas em que ele precisa chamar a atenção do animal. Então, dentro de limites toleráveis, ele está exercendo o seu, realizando o seu exercício regular de direito. Outra situação, o índio caçando para se alimentar. É um exercício regular de direito. Então ele vai matar um animal silvestre. Tem o crime ambiental? Não. Porque o índio, ele pode, para sobreviver, a legislação já o coloca numa situação de inimputabilidade dentro dos crimes ambientais. O índio, ele precisa e depende dos recursos ambientais. E a caça é uma ação liberada para esse grupo, para essa minoria. Logo, ele está exercendo um direito regular, tá certo? Além dessas excludentes do artigo 23 do Código Penal, que nós já vimos,
estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, além dessas situações que vão se aplicar no direito penal ambiental, nós temos também algumas excludentes previstas no artigo 37 da Lei 9.605. Então, se você está com a legislação, acompanhe, faça a leitura, quais são as situações. O artigo 37 fala que não é crime o abate do animal, ou o abate de animal. Que animal? O animal silvestre. Quando realizado, aí vem no inciso 1, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou da sua família. Então, aquele que caçar um animal silvestre sem autorização só não será considerado crime ambiental se ficar comprovado que o abate do animal, a caça do animal silvestre, ocorreu para saciar a fome do agente ou da sua família. Então, uma situação de estado de necessidade, é miserabilidade, ou uma pessoa que está perdida no meio da floresta e precisa comer, está sozinho, está com alguém. Então, desconfigura-se o tipo penal do artigo 29, que é matar animal silvestre. Outra situação que está no inciso 2 do 37, que é para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legalmente expresso pela autoridade competente. Legalmente expresso, ou melhor, autorizado pela autoridade competente. Então, para se matar um animal que está destruindo uma lavoura, um pomar ou um rebanho, só não será considerado crime se existir a autorização da autoridade competente. Quando nós falamos de autorizações para qualquer ação ambiental que envolva animais, nós falamos do IBAMA. O IBAMA é que possui competência para autorizar a caça, a destruição, a caça, ou seja, pegar um animal vivo ou matar, caçar, matando o animal, somente o IBAMA que tem essa competência, tá certo? E o inciso 3 também do artigo 37 fala que não será crime quando matar um animal por ser nocivo, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então tem que existir algum tipo de publicação oficial do órgão competente, que é o IBAMA, colocando o animal como nocivo e que, portanto, ele dá uma espécie de autorização genérica, né, publicada em diário oficial, que aquele animal pode ser morto, pode ser destruído pela sociedade, porque ele é nocivo à própria comunidade, à própria sociedade, tá certo? Agora, existem situações qualificadoras dentro da legislação que nós estamos estudando, da Lei 9.605. Então, por exemplo, lá no artigo 54, que nós já vimos, fica mais fácil, nós temos o crime chamado crime simples e o crime qualificado. O crime simples está no caput do artigo 54 que nós vimos. Relembrando, é o causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A pena nessa situação do crime simples é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aí nós temos a classificação ou a tipificação do crime simples, artigo 54 caput. O que é uma condição qualificadora? É aquela condição que irá qualificar, ela vai dar qualidade a uma situação típica penal, uma tipificação penal. Portanto, ela vai aumentar a pena. Então, a situação qualificadora do artigo 54, que é o crime de poluição, está no parágrafo 2º e seus incisos. Então, a lei diz o seguinte, no inciso 1, parágrafo 2º desse artigo 54. Se o crime, ou seja, o crime de poluição, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, então, se a poluição, além de ocorrer a poluição, tornar uma área inteira imprópria para a ocupação humana, as pessoas tiverem que ser retiradas daquele local, uma situação qualificadora. É um crime com um resultado danoso superior à ideia do crime simples, que está no caput. No inciso 2 fala também, causar poluição, ou seja, se esse crime de poluição causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas. Inciso 3.
Se essa poluição causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água, então você pode verificar que nesse parágrafo 2º do artigo 54, nos seus incisos, nós encontramos situações em que há uma gradação, né, um aumento da ideia do dano ambiental, há, portanto, uma qualificação desse crime. Então, são condições qualificadoras. Trata-se, então, de um crime qualificado quando enquadrado, no caso da poluição, não no caput do 54, mas nos incisos do parágrafo 2º. E o que traz de diferente? A pena. Então, nessas condições do parágrafo 2º e os seus incisos, esse mesmo parágrafo diz que a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Então, o crime simples do caput do artigo 54 é de 1 a 4 anos de reclusão. Já nas condições qualificadoras do parágrafo 2º desse artigo, o crime ele poderá chegar não só a 4 anos, mas sim até 5 anos de reclusão. Então, grave bem, são as condições do crime qualificado. Nós temos várias situações como essas dentro da Lei 9.605. Então, nós estamos citando o artigo 54 como um exemplo. Nós temos também causas de aumento genérico da pena. Então, o aumento de pena de forma genérica. Nós encontramos isso, por exemplo, no artigo 53 da Lei dos Crimes Ambientais. Ele fala sobre os crimes de flora. Então está escrito ali no artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, que são os crimes contra a flora, contra árvores, contra plantas, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se do fato resulta a diminuição das águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Então, por exemplo, um corte de árvore que não traga nenhum resultado além do próprio corte em si, não traga nenhum resultado a questões hídricas, ou seja, diminuição de água naquele local, é sabido que numa região que tem menos vegetação ou que a vegetação vai sendo destruída, o lençol freático vai secando, as nascentes, obviamente, deixam de existir, então você não tem um solo úmido, você tem um solo seco, é a chamada desertificação do solo. Então, na área degradada, sem flora, que passa a não ter flora, você também tem danos ambientais colaterais, não é somente o corte da árvore. Então, o que ocorre? Nesse artigo 53, está aumentando a pena de forma genérica. Se o corte das árvores, o corte da vegetação, causar problemas hídricos, isso vai aumentar a pena. Então, é um aumento genérico da pena, tá certo? Em situações genéricas. Tem que verificar qual é o tipo penal contra a flora e verificar se naquelas situações ainda resultou problema com água, problema de erosão, problema de clima, alteração de clima pela falta da flora, então vai aumentar a pena nessas condições. O inciso 2 desse artigo ainda fala, como exemplo, o crime é cometido. Então, aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o crime contra a flora for cometido no período de queda de sementes. Então, na época em que tem a renovação florestal, tem a queda das sementes, essas sementes serão espalhadas por ação do vento, por ação de animais. Então, se naquele momento que tem o momento da semeadura natural de espécies florestais e o homem degrada aquela vegetação, ele está impedindo a regeneração, de certa forma, daquela floresta, daquela flora. Então, isso vai aumentar a pena. É uma situação não exatamente qualificadora, mas de aumento de pena de forma genérica. Tá? No período de formação de vegetações, então, a mesma forma. Em época de seca ou inundação, então tem condições climáticas envolvidas. Se o crime ocorreu nessa situação, há o aumento genérico da pena, certo? Quem são os sujeitos do direito penal ambiental? Então, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo, como no direito penal comum. O sujeito ativo, dê uma olhada no quadro nesse momento, no seu vídeo, temos um quadro aí para poder ilustrar um pouco melhor. O sujeito ativo é aquele que comete o delito. Então, nós já vimos isso, ele será a pessoa física ou pessoa jurídica. Então, uma pessoa comum, um cidadão, ou uma pessoa jurídica. Então, a empresa, uma instituição pública,
eles podem ser aqueles que cometem o dano ambiental, portanto, o sujeito ativo. Quem será considerado o sujeito passivo? É a própria coletividade, a própria sociedade. Porque uma vez que o objeto do direito ambiental, que é o meio ambiente, é degradado com o crime que foi cometido, o sujeito ativo comete um crime de destruição de vegetação de uma área. Isso altera clima, seca os mananciais da região, afasta animais, altera todo o ecossistema local. Logo, o resultado desse crime ele será sentido pela sociedade, então pela coletividade, como está aí no vídeo que você está vendo. Se for um bem da União, que nós encontramos a sua classificação no artigo 20 da Constituição Federal, são bens da União, água, minério. Então, se ele comete um crime ambiental, por exemplo, de mineração, extração ilegal de minério, ele não tinha autorização para extrair o minério é um bem da União, logo o sujeito passivo é tanto a coletividade, a sociedade, porque aquela mineração ilegal causa danos ao meio ambiente e os danos ao meio ambiente são sentidos pela sociedade, pela coletividade. Mas também a União é o sujeito passivo, porque aquele bem degradado é da União. Então o sujeito passivo pode ser a União, Estados, os municípios, o Distrito Federal e sempre em conjunto com a coletividade, tá certo? A definição do sujeito ativo na Lei 9.605, acompanhe aí na leitura, esteja sempre com a lei ao seu lado, está ali no artigo 2º da legislação. Então acompanhe agora um pouco mais detalhadamente, nós faremos já uma incursão um pouco mais definida dentro da lei. O artigo 2º diz o seguinte, acompanhe no vídeo, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, o artigo 2º está definindo que aquele que por ação ou omissão, tendo o dever legal de impedir, inclusive, a degradação, então por omissão, numa empresa está ocorrendo um dano ambiental por um funcionário, o gerente, o responsável, o proprietário sabe disso e por omissão ele deixa a ação do funcionário cometer o crime. Então ele vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade, que é o que está bem no meio do artigo 2º. Como nós já citamos, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada, tá certo? Isso está no artigo 3º. O artigo 3º diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Então a pessoa jurídica também pode sofrer uma responsabilização penal. Mas professor, a pessoa jurídica pode ser presa? Tem pena privativa de liberdade para um ser abstrato, que é uma empresa, é um órgão público? Não. Não tem a pena restritiva de liberdade. Mas existem outras penas aplicadas dentro do direito penal ambiental para a empresa. Uma dessas penas, por exemplo, é a chamada liquidação forçada, em que, por sentença judicial, uma empresa, por exemplo, ela é liquidada, ela é encerrada, ela é fechada. Lembra do que eu citei? O princípio de que o direito penal ambiental deve ser utilizado como última instância, última situação. Então, aplicaria-se aí e ainda liquidar, fechar uma empresa seria considerado a princípio como a última possibilidade, mas é um instrumento como sentença para que o Poder Judiciário possa aplicar dentro da competência deles. Então, voltando ao artigo 3º, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada administrativa, penal e civilmente. E aí diz o seguinte, esse artigo ainda, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou no benefício
da sua entidade. Então, veja bem, há a necessidade de que se configure que aquele crime ambiental trouxe benefício para a pessoa jurídica. Então, cortar uma árvore dentro da empresa, se aquilo traz algum benefício, alguma benesse à empresa, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada. Agora, um gerente da empresa desvia material, desvia funcionário e manda cortar uma árvore num terreno dele, de propriedade particular dele, gerente da empresa. Gerente, proprietário, diretor. Então não é a empresa que sai ganhando com aquele corte de árvore. É um interesse particular de alguém que tem algum poder de mando dentro da empresa. Com maquinário, com funcionário. Tudo bem. Só que o interesse não é da empresa. Então, neste caso, não há que se falar em responsabilização da pessoa jurídica. É apenas a responsabilização individual daquele gerente, daquele diretor, daquele proprietário que determinou que bens da empresa fossem utilizados para cometer um crime ambiental na sua própria propriedade. Então, a infração ela deve ser cometida em prol da pessoa jurídica. Então, tem que ser, já de imediato, por uma decisão de um colegiado. Então, é uma determinação do proprietário, do representante ou de um conselho de diretores e que seja em benefício da própria pessoa jurídica. Não havendo essas condições, então não se fala em responsabilização da pessoa jurídica. Responsabiliza-se diretamente a pessoa física. Porém, o artigo 4º da Lei 9605, ele também traz um outro remédio jurídico. É quando, buscando utilizar como um escudo que aquela ação criminosa só trouxe benefício à empresa e que o proprietário, o gerente, o colegiado não tem responsabilidade nenhuma. Foram eles que mandaram a árvore ser cortada, a árvore nativa sem autorização. Mas agora eles alegam que eles não têm responsabilidade, porque tudo foi em prol da empresa. O artigo 4º da Lei 9.605 ele vai dizer o seguinte: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade, ou seja, a personalidade, a razão social da empresa, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, se houver algum tipo de obstáculo para se reparar o dano ambiental, a pessoa jurídica ela deixa de ser punida e busca-se a pessoa física diretamente que foi quem deu a ordem para aquela ação criminosa ambiental. Mesmo que ele não tenha nenhum benefício particular, todos os benefícios da ação criminosa foram apenas da empresa. Mas se houver algum tipo de obstáculo, quebra a responsabilidade da pessoa jurídica, então é a chamada despersonalização da pessoa jurídica e busca-se a responsabilização da pessoa física. Ok? Fechamos aqui mais um bloco da Lei 9605.